sou a Tássia Nicoluzzi Tomás e esse é meu podcast. No último episódio, eu parei na parte da minha vida em que ocorreria mais uma mudança. Mas antes de contar, de ir para essa segunda etapa, eu queria falar o porquê que eu resolvi ouvir Deus. Porque muitas vezes na minha vida, lá atrás, quando eu estava sozinha, antes de conhecer o Eduardo, eu fiquei um pouco perdida. E eu trabalhava numa instituição financeira e eu estava sem Deus, sem fé, meio desacreditada, desanimada. E sentou na minha mesa uma pessoa que é minha conselheira espiritual até hoje, uma amiga de Deus, de fé, que doa a vida dela para Deus e para a comunidade. E ela sentou na minha mesa no banco e disse: "Menina, eu preciso falar com você." Aí eu falei: "Pode falar." Ela falou: "Não, mas teria que ser uma conversa particular." E eu achei aquilo estranho, porque naquele mesmo ano eu tinha prometido, na virada do ano, que eu não ia mais em cartomante, em pessoas que leem, que veem futuro, nada contra. Mas aquilo me deixava ansiosa e me fazia seguir caminhos diferentes do que Deus tinha para mim. Porque eu ficava pensando naquilo que a pessoa tinha falado e será que é, será que não é? E aquilo me trazia um mal-estar. E eu prometi para Deus naquela virada de ano que eu nunca mais ia em algum lugar daquele tipo, que fosse ler, ver tercinho, ver carta, enfim. E ela me deixou um pouco confusa. E foi embora, eu não aceitei. Alguns dias depois, ela foi de novo ao banco e insistiu. Ela falou: "Deus está me incomodando para falar com você, porque a sua vida vai ter uma grande mudança. E eu tô sentindo e Deus está me incomodando para eu conseguir falar com você." Eu falei: "Tá, você vai me cobrar alguma coisa? Vai ter algum custo, né?" Ela falou: "Não, eu só vou abrir a Bíblia e a gente vai conversar." E assim foi. Eu fui até ela numa igreja, a gente conversou, ela abriu a Bíblia, ela falou: "Você precisa se preparar para o que está por vir, para o que Deus tem para você, para aquilo que você tem pedido." E aí eu comecei a entrar num ciclo de oração e toda segunda-feira ela ia até o banco, pegava uma blusa minha, fazia uma corrente de oração, me devolvia na outra segunda, eu usava aquela e entregava a outra. Então ela falou que precisavam de 9 segundas-feiras. E aquilo foi renovando a minha fé, de um jeito, pode ser que seja só um símbolo, só um método, mas aquilo me ajudou muito a me reconectar com Deus naquele momento. E as coisas foram acontecendo, foi quando eu conheci o Eduardo, a gente se aproximou, e na nona segunda-feira, que era a última, coincidência ou deusdência, eu não sei, nós saímos para jogar tênis, que ele me chamou, um convite aleatório, e me pediu em namoro, na última segunda-feira. Qual a chance de uma pessoa te pedir em namoro numa segunda-feira? Assim, se você for olhar, você vai pensar num sábado, uma sexta, você toda arrumada, não com uma roupa de esporte. E ali eu entendi que havia um Deus de verdade, que olha por nós, que nos ouve. E eu comecei uma nova fase de espiritualidade, de acreditar que realmente Ele tá lá e Ele quer o nosso bem. E Ele tá nos ouvindo. Claro que às vezes não é no tempo, na hora certa, mas sempre que a gente pede, que a gente acredita e que a gente mentaliza, Ele vai nos ouvir de alguma forma. Tanto quanto para a parte profissional, a parte pessoal, eu acabava sempre voltando com essa minha amiga, que quando eu me sentia perdida ou sentia que algo não estava bem, eu voltava com ela, conversava e as coisas
começavam a se encaixar de novo. E nos momentos que eu não fazia isso, que eu não ouvia Deus, que eu agia por mim mesma ou achava que era dona de todas as verdades, acabava que de alguma forma eu passava por um desafio um pouco maior. Então, quando aconteceu de eu estar sem emprego e não saber o que fazer, eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei: Deus, eu sou sua serva. O que o Senhor tiver para mim, depois de tudo que eu passei, depois de uma mudança para Cascavel, ficar longe do meu marido, de todo o perrengue que a gente passou no casamento, que só foi possível a gente se reconectar quando eu tive o câncer e eu me reabri para Deus, né? Eu voltei para Deus, o meu casamento começou a retomar a forma certa, a forma ideal, né? Certa, nunca, a gente nunca sabe, né? Qual é a fórmula secreta, certa, enfim. Mas começou a tomar um caminho mais leve. Ele sempre nos olha, ele sempre nos ouve. E foi aí que, quando foi para eu assumir a vaga ou decidir o que eu tinha que fazer, eu ajoelhei, pedi a Deus para Ele nos guiar e nos mandasse para onde for, contanto que a minha família fosse a prioridade, que os meus filhos pudessem ser minha prioridade e eu conseguisse conciliar o trabalho e a família, que é isso que é importante para mim. Quando eu assumi Rondonópolis, que eu fui, que eu conheci, que eu entendi, eu percebi que lá eu poderia ficar mais em casa, que eu poderia ter uma qualidade de vida que seria bom para nós, né? Além do salário, das condições, e me deu um feeling, além do agro ser muito forte lá, e para mim e para o Eduardo seria praticamente um MBA de agronegócio, né? Que é o Mato Grosso, que é onde acontece os maiores negócios, onde tem os maiores produtores, e faltava aquele pedaço do Brasil tão importante no agro no nosso currículo. Então juntou família, com salário, com oportunidade. O Eduardo podia ir naquele momento para lá, pela mesma empresa. E assim fomos, né? Sem nem ter pisado no Mato Grosso, eu aceitei o desafio e fui com a cara e com a coragem. Nós fomos para lá, olhamos casa em uma semana. E foi engraçado também, porque a gente tem que seguir. Eu acho que a vida é feita de pequenos milagres e a gente tem que saber olhar para esses milagres. Eu parei na frente de um condomínio e falei para o Eduardo, eu falei: a gente vai morar aqui. Ele falou: mas como você sabe? Eu falei: não sei, eu senti. E não tinha casa, a gente não conseguia alugar nada. É uma cidade que tem muito a crescer, mas tava difícil naquele momento encontrar um lugar para morar. E no último dia que a gente tinha para ficar lá, já era mais de 6 horas da tarde, fuçando, conversando com as pessoas, alguém entrou em contato com ele e falou: olha, vai liberar uma casa nesse condomínio para aluguel. Eu falei: vamos lá agora. Pois nós fomos lá. Eu tinha pedido para Deus: Deus, que eu saia daqui com isso resolvido, porque eu preciso trazer a minha família. E eu não quero esperar. Era setembro e a gente poderia esperar até dezembro, eu morando lá sozinha, e depois o Eduardo ir com as crianças. Mas ele mesmo não quis, pela experiência que a gente tinha passado de ficar longe um do outro, ficar longe os quatro. Nós quatro somos o núcleo, disse ele. E eu quero ir o quanto antes, nem que a gente tenha que transferir os meninos em outubro. E foi o que aconteceu. Os meninos estavam indo do fundamental para primeira série e eles se formaram com a turma de Rondonópolis, com 2 meses de aulinha, e tudo bem, não choraram, não
não lembraram dos amigos, não ficaram relembrando Londrina, eles estavam vivendo a nossa felicidade. E eles podem sentir. Eles sentem. Quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está leve, a casa fica bem, a família fica bem, principalmente a mãe. Quando a mãe está bem, é um, é um, é uma energia que passa para a criança, para a família, para casa, parece que tudo funciona. E foi assim que a gente começou a nossa vida nessa nova cidade. Começamos uma adaptação, uma reconexão como casal. A gente já tinha começado o processo ali na pandemia e no CA de mama. Vocês podem ver que o CA de mama, ele mudou a minha vida para melhor, para muito melhor. Porque depois daquilo a gente começou a mudar a forma de ver as coisas e a forma de ver Deus. É como se abrisse um canal direto com Ele. E além das experiências de orações que eu tive no tratamento, que me ajudaram a entender e a ouvi-lo, a olhar essas pequenas coisas e seguir. É como se fosse um sentimento assim de certeza, né? Como quando eu vi esse condomínio, quando eu aceitei a proposta de ir para Rondonópolis e, e as coisas realmente foram muito boas por lá, profissionalmente e principalmente as amizades que eu fiz, que mudaram a nossa estada lá e a nossa vida. Foram vizinhos, uma pessoa que de repente falou algo que mudou, algo que eu comecei a repensar e eu fiz ótimas amizades que mudaram também o nosso jeito de viver, o nosso jeito de olhar as coisas como casal, como mãe, né? Pessoas que me ajudavam, né? Graças a Deus, as minhas vizinhas sempre me ajudaram muito nessa empreitada de mãe profissional, correria, leva, busca. Eu não tinha ninguém para me ajudar lá. E mais uma vez eu pedi para Deus, Deus, coloca uma pessoa que eu possa confiar aqui na minha casa, que eu possa confiar meus filhos, que eu possa confiar minha casa, que eu possa sair para trabalhar e saber que tem alguém, porque eu não tinha com quem contar lá. Os meus pais, os meus sogros, a minha família mora em Londrina. E por alguns meses eu fiquei no perrengue, tentando achar alguém e rezando e mentalizando. Eu quero uma senhora, alguém que cuide do meu lar, que seja uma governanta. E as minhas amigas lá do começo, isso não existe, você não vai encontrar. Eu falava, calma, eu mentalizei, eu pedi para Deus. E no começo do ano de 2022, eu fui fazer uma aula de beach tênis e tinha uma mulher que foi fazer no meu horário, né? E ela hoje é minha grande amiga, mas naquele momento a gente não era tão amiga. E ela comentou que tinha desistido de uma pessoa, tinha entrevistado algumas pessoas, mas tinha uma senhora que ela gostou, mas ela acabou desistindo por problemas de horário, logísticos e tal. E era uma segunda-feira, 5:30 da manhã, porque lá as coisas acontecem muito cedo por causa do sol, inclusive o beach tênis. E eu mandei mensagem para essa senhora. Eu falei, se for para ser, ela vai vir hoje na minha casa. E eu mandei mensagem e ela foi. Naquele dia, às 7:30 da manhã, ela estava na minha casa. E ela disse, eu moro aqui perto, eu posso vir de bicicleta, que lá é muito importante isso, porque o transporte público é muito ruim. E foi ela, a pessoa que me auxiliou nesses últimos 2 anos que eu passei em Rondonópolis. Do primeiro, como eu falei para Deus, Deus, que essa pessoa fique comigo. Do primeiro até meu último dia de Rondonópolis, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Eu não sei. A nossa vida muda tanto que eu tenho um pouco de medo de fazer planos a longo prazo. Então, como eu tinha entregue para Deus, eu mantive
E é claro que, com todo o respeito que eu tenho por uma funcionária, alguém que me ajuda, alguém que também tem uma vida pessoal, com toda a minha. A gente tem que ter muita resiliência, muita paciência. E é qualquer relação, né? Como qualquer relação. E ela ficou com a gente lá durante esses 2 anos de Rondonópolis. E esse, para mim, foi mais uma obra de Deus, né? Porque eu consegui organizar o meu lar, eu consegui organizar o meu trabalho e me reencontrar como mulher, como mãe, consegui organizar minha casa, consegui ver meus filhos todos os dias. E lá mesmo, engraçado como as coisas vão se encaixando, né? Depois da cirurgia de mastectomia, eu perdi um pouco dos movimentos. Não perdi, né? Mas ficou um pouco mais limitado. E eu achei que eu nunca mais poderia. Eu jogava vôlei. Então eu nunca mais poderia jogar, fazer um movimento, por algum motivo da cicatriz ou perder força. E naquela aula de beach tênis, eu conheci pessoas que são minhas amigas até hoje, parceiras, vizinhas, e encontrei o beach tênis, que foi para mim um recomeço, né? Algo que me traz prazer, que me relaxa, que me tira da realidade um pouco, uma terapia mesmo, e que você ainda perde calorias, né? Então eu, como sou um pouco competitiva e gosto de um campeonatinho, alguma coisa ali, acabei encontrando lá em Rondonópolis o esporte, que me trouxe muitos amigos, onde eu podia também levar minha família, onde a gente fazia churrasco, fazia, enfim, foi uma fuga, porque lá não tem muito entretenimento, né? As coisas lá são mais restritas, é uma cidade menor. E o beach tênis foi o marco, eu acho, de lá para minha vida. Eu acho que o esporte te ajuda em todos os aspectos, né? Conforme eu já falei, e traz para você um pouco de paz, não sei, me traz paz e saber também que eu tô fazendo algo pro meu corpo e saber que eu voltei à ativa e ganhando o campeonato depois de uma mastectomia bilateral, isso pra mim já era, ou nem, eu só de ir no campeonato, eu já me sentia vencedora. Vencedora de estar podendo correr, pular. Além da mastectomia, eu tenho 40 anos, né? Então, eu não sou mais uma atleta, né? Enfim, tinha bastante dificuldade de me ver como atleta de novo. E mais um episódio da nova Tássia, mãe, mulher, profissional, jogadora de beach, que tem que dar conta de tudo o tempo todo.